Paz do Senhor, amados irmãos, que é o professor Leonardo, mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, da classe Aliança de Porto Alegre, a lição de número 2 desse trimestre agora, trimestre que está começando, recém, né? Essa segunda lição, Despertamento Espiritual, um Milagre, é o título dessa lição. Eu deixei também aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, a lição passada. Eu vou fazer isso para as próximas lições, para que vocês, quem perdeu a aula anterior, possa... vou ver no vídeo ali, já pode ver todas as aulas que perdeu, né? Porque é importante a gente ver na sequência, né? Porque é um estudo... A Escola Bíblica Dominical, né, é um estudo sequencial, né? Então, né, vamos começar então aqui. Hoje é a lição de número 2, Despertamento Espiritual, um Milagre. Texto áureo. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, no capítulo 13, versículo 11. O versículo. A verdade prática, o saudoso missionário Eurico Bergenstein, né, escolheu para nós essa lição. Despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus, né? A nossa leitura bíblica em classe, né, como eu falei para vocês, é o início do trimestre. A gente vai estudar nesse trimestre basicamente todo ele, o retorno do exílio do povo de Israel, pelo que eu vi na revista. Vai ser basicamente Esdras e Neemias, ali os textos que a gente vai ver ao longo do trimestre. E a leitura bíblica em classe de hoje está em Esdras, no capítulo 1, versículo do 1 ao 7, e Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Vamos à leitura aqui. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, que seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares, que andar peregrinando os homens do seu lugar ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda e com gado, fora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata e com ouro, com fazenda e com gado, e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e tinha posto na casa dos seus deuses. Neemias, capítulo 1, do 1 ao 3. As palavras de Neemias, filho de Acalias. Sucedeu que no mês de
Quisleu, no ano 20º, estendeu em Suzã a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e algum de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes, que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Bom, irmãos, antes de a gente continuar, vamos fazer uma oração para dar início a essa aula, né? Deus amado, Senhor Todo-Poderoso, Deus que tudo sabe, tudo conhece, Senhor. Tu sabes, Senhor, o que está no coração de cada um de nós, meu Deus. Tu sabes, Senhor, o que nós precisamos, tu sabes as nossas angústias. Eu te peço, meu Deus, que essa aula venha a ser a tua voz falando em nossos corações. Venha tocar a cada um de nós, meu Deus. Venha nos despertar para fazer a tua vontade. Não só hoje, mas por toda a nossa vida, Senhor. Esteja conosco, guiando-nos, protegendo-nos. Senhor, tu sabes as nossas aflições. Nós entregamos em tuas mãos, Senhor. O que te peço, Senhor, esteja conosco, guiando essa aula e atendendo, Senhor, ao coração de cada um, Senhor, confortando, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, né, esse iniciozinho, assim, do livro de Esdras e de Neemias, né, é importante que a gente veja o contexto histórico do que estava acontecendo ali. E, afinal de contas, né, não é todo mundo que conhece, né, que já leu na Bíblia ali o que aconteceu com o povo de Israel. O fato é o seguinte, né, que o povo de Israel, ele estava, né, fundou o seu reino ali com a saída do Egito, aquela, né, com os milagres, aqueles todos, inclusive a gente viu nos jornais agora há pouco, né, os gafanhotos vindo aqui, alguns fazendo até referência às pragas do Egito, dos gafanhotos que falaram lá, né, para tirar o povo do Egito. Né? E desde então, desde que eles entraram na terra, era a terra prometida, a terra de Israel lá, eles fundaram um estado. Né? Eles tinham lá o seu reino, né? O reino depois foi fundado um pouco depois lá com Davi, com Saul, primeiramente, né? Com Davi, que eles começaram a ter um reinado. Mas o fato é que Israel esqueceu de Deus. Não exatamente se esqueceu, mas resolveu servir de uma forma meio desleixada, sabe? Servia a Deus, mas Deus mandava não ter outros deuses. Deus manda até hoje, né? Que a gente não tenha outros deuses. Mas o povo de Israel servia às vezes a Deus, mas servia também a outros deuses e tinha outros a quem adorar e não dava bola para os ensinamentos de acordo com o que estava na palavra de Deus. A gente vê aqui separei aqui esse finalzinho do livro de Crônicas, né? O livro de Crônicas é o livro que conta a história dos reis de Israel, mais especificamente do reino de Judá, né? E ali a gente vê, olha só, a situação espiritual que estava. A gente vê, sacando aqui, né? Olha só, também todos os chefes, os sacerdotes, o povo aumentavam mais e mais as transgressões. Ou seja, era uma situação realmente de pecado do povo. Não era só o povo que pegava, mas inclusive aqueles que eram responsáveis a levar a palavra de Deus ao povo, que eram os sacerdotes, né? E os chefes, né? Ou seja, eram aqueles que eram para ser o espelho, para ser o guia do povo. Eles pecaram, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém, né? E aí, olha só o que Deus fez, né? Deus, ele não simplesmente destruiu tudo na mesma hora, né? Senhor Deus de seus pais lhes enviou a palavra por mensageiros, ou seja, os profetas, né? E vieram os profetas e anunciaram a palavra de Deus para o povo, né? Madrugando e enviando-lhes porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Ou seja, Deus, ele não tinha desistido do povo, ele realmente queria que o povo se convertesse.
qual foi a reação do povo quando ouviu a palavra de Deus? Zombaram dos mensageiros de Deus. Isso acontece até hoje, né, meus irmãos? Às vezes a pessoa vai lá, fala da palavra de Deus para alguém, a pessoa acha, não sei o quê, tu ainda acredita nisso, tu acredita na Bíblia ainda, tá louco, coisa antiga, coisa ultrapassada. E aí não ouve a palavra de Deus. Era mais ou menos o que estava acontecendo ali, ó. Eles zombavam dos mensageiros de Deus, desprezavam a sua palavra, escarneciam dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o povo que mais nenhum remédio houve, né? Nenhum remédio houve. Isso, o detalhe é o seguinte, né, meus irmãos? Que a destruição de Jerusalém, ela já tinha sido profetizada por Moisés antes mesmo do Estado ser fundado. Dizendo, quando ele disse, né, sobre a separação, bênçãos e maldição, que era prometida ao povo, né? Disse, olha, se você seguirem a minha palavra, eu vos abençoarei, eu trazer a chuva no tempo certo, as colheitas boas, enfim. Se não obedecerem, né, virá peste, virá fome, virá o inimigo invadir, enfim, né? E aí que tá, ó, nenhum outro remédio houve, né? Veio as pestes, o povo estava cada vez mais pobre, né? Então o que que restou, né? Ele fez subir a ele o rei dos caldeus. No caso era Nabucodonosor, né? O qual matou seus jovens à espada na casa do seu santuário. Não teve piedade dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, de ninguém. Enfim, todos os utensílios da casa de Deus, né? Grandes e pequenos tesouros, né? Tudo levou para a Babilônia. Ou seja, eles vieram, os caldeus, e destruíram tudo mesmo, né? Acabaram com o templo, acabaram com as riquezas do povo, mataram as pessoas, né? Queimaram a casa de Deus aqui, ó. Queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, todos os objetos preciosos. É o que dá para ver ali naquele relato que a gente viu, né, de Neemias, né? A gente vê que era uma situação assim, né? Que Neemias, que ele já tinha sido exilado antes, né? O povo inimigo já tinha levado ele para Suzã, que é a cidade ali que era do texto que a gente leu. E ele perguntou para alguns de Judá que estavam vindo de Judá, olha só, os que escaparam, os que sobreviveram, como é que eles estão lá, será que estão bem, então, como é que está lá a terra prometida, coisa. Aí eu disse, olha, tá feia a coisa lá, eles estão em miséria, o templo foi destruído, os muros caíram, né? Todo mundo zomba deles agora, né? É. E isso daí, é importante a gente ver, olha só, que essa situação na Babilônia terminou até o tempo do reino da Pérsia. Né? Seja, historicamente falando, foram 70 anos, né, de exílio que o povo de Israel ficou. Então, né, o povo pecou, desobedeceu a Deus, e aí foi para o exílio. Esse é o contexto histórico, né? Então, os anos se cumpriram. A gente viu daí a irmã Marta, ela deu na lição passada isso, né? Os anos se cumpriram e, inclusive, o profeta Daniel, né, foi o tema da lição passada, ele orou a Deus pedindo uma resposta, porque, poxa vida, o que tinha acontecido naquele momento? O povo da Babilônia, né, estava com os judeus cativos por 70 anos ali, e de uma hora para outra, né, veio, né, os persas, inclusive está relatado a vitória dos persas ali no livro do profeta Daniel, e conquistou a Babilônia, e derrotou, matou o rei, né, matou Belsazar, que era um que estava zombando lá de Deus com os objetos do Senhor. Foi aquele episódio clássico, né, que veio a mão do Senhor e escreveu: pesado foste achado em falta, hoje o teu reino vai ser tirado de ti. E quando o rei viu aquilo ali, chamou Daniel para interpretar, né, o Daniel interpretou, e aí já não tinha mais o que fazer.
né? Já era. Ele não passou aquela noite vivo. Aí veio os persas, né, e conquistaram a Babilônia. E aqui a gente vê, né, primeiro ano de Dário, filho de Assuero, nação dos Medos, que eram os persas, né? Qual foi constituído o rei sobre o reino dos caldeus, o reino daquela província ali, Dario, né? No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor, o profeta Jeremias, que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Né? Ou seja, o cativeiro ia durar 70 anos. Era isso que Deus tinha previsto. Quando é que Deus tinha previsto isso? Olha aqui, ó, a previsão do profeta Jeremias. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer a esse lugar. Ou seja, Deus, ele não, né, é uma punição didática ali que ele estava dando para o seu povo, para eles não serem mais idólatras, não cair mais naqueles pecados dos povos gentios que ele tanto condenava. Né? Então, o que a gente vê ali, né? Falou o profeta Jeremias que ia acabar em 70 anos. Só que, claro, o que aconteceu? Daniel viu a queda da Babilônia, viu que os persas chegaram, ele viu que as profecias estavam se cumprindo ali, né? Que agora eram os persas, que tinha se passado 70 anos, e ele não estava vendo uma perspectiva de mudança. Então, o que ele fez? Dirigiu meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração com o rosto de Jesus quando está com cinza. Ou seja, ele buscou a Deus pela resposta. Ele queria entender o que Deus queria dizer com isso. Ele buscou a Deus. E a resposta de Deus veio na lição de hoje. A gente vê que Ciro cumpre a profecia de Jeremias. É o texto que a gente leu agora no início. A gente viu que Ciro, ele passou pregão ali e mandou que se construísse o templo em Jerusalém. Então, meus irmãos, o que a gente vê que é o nossa revista Orienta. A primeira coisa que a gente vê é que despertamento, né, vem de Deus. Isso a gente fica bem claro, né, meus irmãos? Quando a gente vê o início do nosso texto ali, né? Que a gente leu na nossa leitura bíblica. No primeiro ano, o rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, né, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Ou seja, não foi uma questão de acaso, não. O fato é que nosso Deus, ele tem tudo sob controle, ele tem o controle de todas as coisas. É claro que ele não tira o livre-arbítrio das pessoas, isso é muito importante de dizer, né? Mas ele tem tudo sob controle, mesmo que eu decida fazer aquilo que desagrade a Deus, isso não vai pegar Deus desprevenido. Deus sabe o meu destino, seja qual for o tipo de atitude que eu resolva ter. Qual vai ser o reflexo do meu pecado? Olha, vai ser o reflexo para mim, minha vida. Né? Se eu decidir me afastar de Deus, o reflexo, a consequência quem vai colher sou eu. Não vou mudar o destino da humanidade por causa disso. Não vou fazer a humanidade cair em desgraça por causa do meu pecado. Quem vai cair sou eu. E eu vou responder por isso. Né? No caso, né, o Senhor Deus, ele despertou o espírito de Ciro e Ciro respondeu, atendendo à vontade do Senhor. Né? É importante a gente dizer, né, também, coloquei aqui, não tem nenhum registro bíblico assim que diga que Ciro se converteu a Deus, né, que ele passou, abandonou todos os outros deuses e se voltou ao Deus dos céus, como ele mesmo chama, né, quando ele fez o Édipo, né, mas ele reconheceu
Deus de Judá, o Deus de Israel, como um dos seus deuses. É esse o entendimento que a gente tem. A gente vê aqui uma profecia. Isso aqui foi escrito por Isaías. Olha só, foi mais de 150 anos antes do nascimento de Ciro, 180 anos antes de isso tudo acontecer. Ou seja, Isaías nem sabia que existia um rei Ciro. Os medos e os persas não eram tão grandes nessa época, né? Quem estava crescendo bastante nessa época de Isaías eram os assírios, e os babilônicos estavam surgindo com força, né? Mas principalmente os principais inimigos do reino de Israel e de Judá ali eram os assírios nessa época, né? E aí a gente vê que Deus ele já diz, chama pelo nome aqui, ó. Quem diz Ciro é o meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Isso já estava previsto por Deus. Eu, como falei, não sai nada do controle de Deus. Dizendo também a Jerusalém, se edificado é o templo, funda-te. Justamente o que o Ciro fez, né? Ou seja, o que eu queria dizer com isso, quando eu disse que Ciro ele não se converte a Deus, é que Deus ele usa os meios que ele for necessário. Muitas vezes um governante ímpio, ele pode fazer aquilo que é bom para o povo de Deus. Claro, vai beneficiar o povo de Deus. Se ele se converter, vai beneficiar ele também. Mas se ele não se converter, né, é uma pena para ele. Né? A gente vê ao longo da história, né, vários governantes, eu não consigo me lembrar de nenhum presidente brasileiro, eu acho um presidente brasileiro declaradamente evangélico, por exemplo. Nosso atual presidente, ele se declara católico, né? Mas muitos fizeram coisas, né, que são benéficas para o evangelho, mesmo os ímpios, porque afinal de contas a gente tem, olha só, estou gravando um vídeo aqui, eu tenho liberdade para ter a Bíblia, né, eu leio a palavra de Deus, nós temos liberdade de culto, né, isso é muito importante. Tem países que a gente não tem isso, tem países que não têm essa liberdade. Não quer dizer, né, que um presidente ímpio não possa fazer coisas boas. É importante, meus irmãos, que a gente saiba disso, que a gente tenha essa consciência, né? Vamos seguindo aqui, né? Aqui é a profecia que provavelmente o profeta Daniel falou, né? O profeta Daniel que eu tinha lido antes, né? Ele provavelmente foi o profeta Daniel quem diz isso. Na verdade, não é um registro bíblico, né? Tem um historiador judeu lá, Flávio José, no, não fiz aqui, nas Antiguidades Judaicas 11, ele fala que muito provavelmente, ele afirma que foi Daniel que falou a Ciro, porque Daniel ele era um frequentador ele era um sábio, tinha sido treinado pela Babilônia, ele estava junto com Dario ali, que era o local ali do reino dos caldeus, daquela província. Provavelmente foi o próprio Daniel que falou a Ciro dessa profecia aqui. Aí começou ali no outro versículo, no capítulo 44. Né? Olha só, assim diz o Senhor, seu ungido Ciro, a quem toma pela sua mão direita para abater as nações da face, eu soltarei os lombos do rei para abrir diante delas as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos todos e quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, te darei tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Realmente, né, meus irmãos, é uma profecia maravilhosa, quase 200 anos antes, né, foi dada essa profecia, né, e chamou pelo nome o Senhor, né, né. Por amor, meu servo Jacó e Israel, meu eleito, eu a ti chamei pelo nome.
pus-te o teu sobrenome, o detalhe aqui, ó, ainda que não me conheces. Eu, Senhor, e não há outro fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Ou seja, Deus está dizendo, não, eu vou, tu vai fazer a minha vontade, tu vai andar, né, cumprir aquilo que eu vou te dar riquezas, ainda que tu não me conheças. Ou seja, mesmo que tu, eu vou te dar vitória, né? Porque, para que saiba, desde o nascimento do sol até o poente, fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, não há outro. Eu formo a luz, crio as trevas, faço a paz, crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Destilai-vos os céus, essas alturas e as nuvens, chovam justiça, e abra-se a terra, e produza salvação. E a justiça frutifique juntamente. Eu, o Senhor, as criei. Importante a gente falar, né, meus irmãos, que provavelmente quando se deparou com essa profecia aqui, o rei Ciro, ele disse, ele fez o édito, aquele pregão, para que o povo voltasse, e o detalhe é que ele fala, Senhor, Deus dos céus, né? Porque olha só o que o Senhor, como é que o Senhor se retrata aqui para ele, né? Ele fala aqui, ó, desde o nascente do sol até o poente, fora de mim não há outro. E aqui ele diz, né, eu faço todas essas coisas, daí ele se refere aos céus, às alturas, às chuvas, né? Ou seja, Ciro ele reconheceu Deus de Israel como Deus dos céus, né? Dessa forma. Provavelmente, como eu falei, e de acordo com o historiador Flávio José, foi o próprio Daniel que trouxe essa profecia a si. Algumas coisas que eu, antes da gente seguir adiante, um parênteses aqui que eu gostaria de fazer com os irmãos. É importante que a gente leia a palavra de Deus e realmente entenda o verdadeiro sentido, né, do que quer dizer cada profecia, cada versículo que a gente lê. Eu já vi, por exemplo, pessoas dedicando daqui para baixo, olha só, esse trecho aqui, ó, né? Ah, isso aqui, vou te dar uma mensagem de feliz aniversário, não sei o que, ó, eu vou diante de ti, endireitarei teus caminhos tortos. Irmãos, isso é uma profecia específica para Ciro, inclusive Deus colocou o nome dele ali. Olha, te chamam pelo nome. Qual o nome? Ciro é o nome. Né? Então, isso não é uma profecia para a gente entregar para uma pessoa que está passando na rua, assim, porque não é Deus que está falando. Né? Essa é uma profecia específica para Ciro. Tá? Outro detalhe aqui, um detalhezinho aqui que eu também já vi alguém falando de forma incorreta isso, né? Nesse versículo aqui, ó, esse eu formo a luz, crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, sabe? Eu vi alguém dizer, baseado nessa expressão aqui, que Deus teria criado o pecado. Isso é absurdo, isso é absurdo. Quando nos originais, né, em hebraico, quando a gente vê essa expressão aqui, cria o mal, Deus não está falando daquilo que ele odeia, que ele abomina, que ele não tem absolutamente nenhuma comunhão. Deus não criou o pecado. Isso tem que ficar bem claro. Né? Uma maldade do homem, isso é tudo veio de Satanás, veio do inimigo. Né? O mal que ele se refere aqui são, digamos assim, situações, fenômenos naturais que aos nossos olhos humanos são maus. Um terremoto, bem de Deus. Uma erupção vulcânica, Deus que criou. E Deus criou a chuva, e a chuva agora há pouco tempo aí a gente vê gente desabrigada, né, que estava morando em encostas, em lugares de risco aí e acabou perdendo tudo. É um mal, né? Quem mandou a chuva foi Deus.
Deus manda a chuva, Deus manda o sol, Deus manda todas essas coisas. É claro que não é vontade de Deus o mal da humanidade, mas muitas vezes, né, isso acaba sendo juízo de Deus de alguma forma, ou mesmo resultado do pecado. Não que uma pessoa que realmente passou por uma situação difícil, perdi tudo num terremoto, perdi tudo, não é por juízo de Deus, é pecado. Nós todos estamos sujeitos a isso. Mas o fato é que Deus ele criou um mundo perfeito e Deus ele criou o mundo perfeito e as coisas ruins do mundo, como a morte e a situação enferma da própria terra, isso está escrito em Gênesis, isso veio com o pecado, né? E hoje, né, tanto bons quanto maus sofrem por causa da escolha humana desde o princípio em seguir o caminho do pecado. Para aqueles que servem a Deus, está prometido um novo céu e nova terra, onde não haverá pranto e, e dor. Então, né, vale a pena a gente seguir a Deus. Então, seguindo aqui, né, é importante a gente, né, falar esses detalhezinhos assim. Finalidade do despertamento de Ciro. Por que Deus despertou Ciro, né, e ímpio? Uma finalidade é bem simples, né? Se a gente pode ver no próprio texto bíblico. Quando a gente vê ali, eu separei um texto um pouquinho diferente aqui, a gente leu o texto de Esdras 1, aqui a gente vê o texto de Esdras 6, que também fala dessa ordem do rei Ciro. O objetivo era a restauração nacional de Israel, restauração espiritual, inclusive, também. Que a gente vê, olha só, com respeito à casa de Deus em Jerusalém, essa casa se edificará no lugar que se ofereçam sacrifícios e seus fundamentos serão firmes e sua altura, aqui já tem até as dimensões, olha só, do templo. Né? Outra coisa, os utensílios de ouro de Deus que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém, levou para Babilônia, se tornarão a dar, ou seja, para devolver aquilo que era original do templo. Ou seja, é uma reestruturação nacional de Israel que começava pelo templo. Havia a ideia, né, de Deus era, né, que o povo voltasse agora ao povo, a Israel e reconstruísse o templo e reconstruísse aquela nação que voltasse a adorar a Deus. Né? E realmente, né, meus irmãos, o que a gente vê é que o povo que voltou, aqueles que voltaram, né, que tem muita gente que aquela coisa, não quer mais e acaba se misturando com outros povos e deixa, né, né, deixa a vontade de Deus, deixa o povo de Deus e resolveu seguir o seu caminho. Mas aqueles que voltaram, voltaram com o desejo de renovar o concerto com Deus. O cativeiro fez o povo abandonar os pecados e buscar a face de Deus. O povo confessou seus pecados, demonstrou arrependimento, renovou o concerto com Deus. Ou seja, teve realmente uma mudança de comportamento. Antes, Deus mandava os profetas, eles zombavam dos profetas. Deus mandava outro profeta, Deus mandava seus mensageiros, Deus falava através da sua palavra, falava através dos sinais que se cumpriam. E o povo estava de coração duro. Aí, com o exílio, então daí eles entraram em desespero, né? Porque, poxa vida, agora nós estamos sendo excluídos da bênção de Deus. Então, é o que a gente vê, né? Que o povo realmente mudou de comportamento. Aquele que voltou para fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Isso a gente vai ver ao longo do semestre, do trimestre, quer dizer, né? Que a gente vê toda a reconstrução de Jerusalém, a gente vai ver
os concertos que Deus fez com o povo, como o povo reagiu. Né? Importante a gente falar também, né, meus irmãos, Deus cumpre as promessas. O retorno do povo do cativeiro, mas cumprir a promessa, né? Isso daí a gente vê bem claro, né, as promessas de Isaías, né, que Ciro iria trazer ao povo, né, o profeta aqui de Jeremias, profecia de Jeremias, né. Olha aqui, ó, eu farei subirei e tornarei a trazer deste lugar, ou seja, Jeremias, né, estava vendo um povo em pecado, Jeremias foi um desses profetas que foi zombado pelo povo, né, o povo zombava realmente de Jeremias. Havia falsos profetas junto com Jeremias e eles preferiam ouvir os falsos profetas. Isso é triste, né, meus irmãos? Porque às vezes a gente vê até hoje pessoas pregando um falso evangelho. As pessoas preferem uma coisa que é mais fácil, mas eu não preciso mudar, não preciso mudar de vida para seguir determinada religião. Então eu vou seguir determinada porque se encaixa melhor comigo. Você não está querendo seguir a Deus se está fazendo isso. Vamos ser bem sinceros. Quem é que tem que se adaptar? Sou eu a Deus ou é Deus que tem que se adaptar a mim? Ora, é por isso, né, meus irmãos, que a gente é categórico. Quando a gente fala da Bíblia como única regra de fé e prática, né, nós, quando a gente fala, quando ensino, eu vou falar isso. Mesmo que se eu falo alguma coisa que vai contra a Bíblia, isso tem que ser rejeitado, né? Minha questão humana, né? Eu também sou falho, mas se eu falo aquilo que a palavra de Deus está dizendo, se aquilo se confirma pela palavra de Deus, isso é verdade. Isso vale tanto para mim quanto para qualquer outra pessoa. E se eu estou em atitude que confronta a palavra de Deus, quem tem que mudar sou eu e não Deus. Imagina a criatura vai querer que Deus mude. Né? Então, né? As promessas, voltando aqui, então, as janelinhas aí que eu faço. Deus ele tinha prometido o retorno, né, do povo da Babilônia, né? E realmente, quando veio os persas, o povo retornou. E tem também promessas para hoje, né, meus irmãos? Eu separei algumas aqui, ó, que Deus cumpre e tem algumas que ainda Deus vai cumprir. Salvação é algo para hoje, né, meus irmãos? Eu separei aqui 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2, né? Ó, isso aqui é algo para hoje, para agora, né? Que vale para você que está ouvindo agora aí, em qualquer momento, você está vendo no momento que a gente lançou o vídeo aí, ou daqui a 10 anos, não sei, está valendo, né? Olha só, se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Ele é propiciação pelos nossos pecados. O que isso quer dizer? É uma palavrinha difícil aqui, né? Propiciação pelos nossos pecados, ou seja, é Ele, é Jesus, que vai fazer com que eu possa me reconciliar com Deus. Deus torna Deus propício a mim através do sacrifício de Jesus. A gente viu que o salário do pecado, né? A gente sabe isso, né? Pela Bíblia. O salário do pecado é a morte. Ou seja, a pessoa que peca perante Deus é digna de morte. Mas Jesus, ele morreu na cruz para que eu não precisasse morrer. Não que se eu morresse eu iria pagar o meu pecado, porque é preciso de uma morte de alguém que não tem pecado. E se eu pequei, eu me contaminei, então a minha morte seria em vão. O único que poderia pagar o preço por mim era Jesus, que veio ao mundo sem pecado. E é isso, é uma promessa de Deus. Vale para todas as gerações, até a sua volta. Né? Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Ou seja, meus irmãos, não importa qual pecado, não importa qual gravidade, não importa. Nós temos advogados que clamar o nome de Jesus, se arrependendo dos seus pecados, tiver no teu coração vontade de mudar,
o perdão está ao teu alcance. Só buscar Jesus, Jesus ele estende a mão para ti e ele perdoa, ele salva e ele nos dá uma nova vida em Cristo. Isso é um fato. Uma outra promessa que é para hoje também, o batismo com o Espírito Santo. Aqui a gente vê a pregação de Pedro, logo no início do livro de Atos. Né? Olha só, perguntar o que a gente tem que fazer. Pedro disse, arrependei-vos, ou seja, abandonem o pecado de vocês. Cada um de vós seja batizado no batismo de Jesus, no nome de Jesus, batismo aceitando Jesus como Senhor e Salvador, para o perdão dos seus pecados, e recebereis o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Isso aqui é o batismo do Espírito Santo, é o presente de Deus. Porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, ou seja, a próxima geração, e a todos os que estão longe, inclusive nós, que estamos há mais de 2000 anos longe desse discurso de Pedro aqui. Agora, olha só, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. É para todos. Não. Outra promessa que a gente tem aqui, essa ainda não se cumpriu, mas Deus ele sempre cumpre as suas promessas, não teve nenhuma promessa que Deus não cumpriu, é da volta de Jesus. Eu peguei no último capítulo da Bíblia, né? Olha só o que Jesus diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Ou seja, logo Jesus volta para recompensar os crentes, recompensar aqueles que creem em Deus, que aceitaram a Jesus. Não, meus irmãos, são promessas de Deus. Essas promessas, elas se cumprem. Resultado do despertamento espiritual, resultado do Édito de Ciro. O povo retornou, buscou conhecer as Escrituras. Olha só, eu separei aqui um texto de Neemias. Diz, olha só. Esdras, sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim como de homens, mulheres e todos os sábios para ouvirem no primeiro dia do sétimo mês. Importante falar o seguinte, né, meus irmãos, naquela época não tinha imprensa, não tinha, era tudo cópia à mão, eram raras as cópias da lei de Deus, né? Quem é que era responsável por essas cópias aí? Eram os sacerdotes. Isso que Esdras, que era um escriba, né, escriba é aquele que copiava manualmente a lei de Deus, fazer cópias e cópias e cópias, né? Esdras, então, ele trouxe a lei para que o povo ouvisse. O povo também, a maioria, não é muito comum as pessoas saberem nem escrever naquela época. Então era preciso que alguém lesse e o povo ouvir. E aí o Esdras chegou lá e leu diante da praça, que está diante das portas das águas. Olha só o tempo, desde a alva, desde cedinho até o meio-dia, perante os homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Esse texto ainda vai mais adiante, e é bem interessante a gente ver como o povo reage à leitura da palavra de Deus, que eles realmente ficam impactados e mudam seus caminhos. E o curioso é o seguinte, né, meus irmãos, foi uma leitura longa, né? Às vezes as pessoas, hoje a gente tem a Bíblia na nossa mão, fácil de ler, né? Acessível a todos. Percebam, né? Como esse povo valorizava isso. Olha, irmãos, poxa vida, ficar horas de pé ouvindo alguém ler é cansativo, no mínimo, né? Eles estavam atentos ouvindo, porque queriam realmente fazer a vontade de Deus. Hoje as coisas são muito mais fáceis para nós, né?
Hoje a gente já tem a Bíblia, né? Isso é uma coisa boa para a gente refletir. Às vezes a gente tem uma Bíblia em casa e ela fica juntando poeira, fazendo enfeite. E a pessoa não lê, né? Prefere ficar gastando tempo vendo uma série no Netflix ou vendo uma novela na TV, enfim. Não que, não que tenha muita coisa errada, né? Mas é importante que a gente dedique um pouco de tempo a Deus, né? É importante. As pessoas hoje estão cada vez mais cheias de coisas, de distrações e não buscam a Deus. E hoje, né, meus irmãos, um despertamento espiritual, uma coisa que faz com que a gente nos volte a Deus, busque a vontade de Deus, ele é semelhante. Olha só, o que eu quis dizer com semelhante também nos faz voltar à palavra de Deus. Esse texto aqui de 1 Coríntios 4:6, né, fala justamente sobre isso. Olha só, o despertamento espiritual nos faz ir ao que está escrito. Escrito aonde? Nas Escrituras, na Bíblia. Não faz a gente criar coisa nova. Não faz a gente criar uma igreja nova, um livro novo, como determinadas, né, seitas fizeram aí. Ah, olha só, eu sou tão espiritual que eu criei um anexo aqui na Bíblia. Não, né? Então eu tenho uma profecia aqui que complementa a Bíblia. Não complementa, não. A Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que confronta a Bíblia tem que ser rejeitado. É sinônimo de ser certamente uma heresia. Pessoa que quer se igualar, quer que sua revelação, seu ensino se iguale à palavra de Deus. Não. Aqui, ó. Vamos mais um aqui, ó. Olha que o próprio apóstolo Paulo falando isso, ó. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu vos anuncia outro evangelho, né? Que vos anuncie outro evangelho, além do que já você anunciado, seja nada, ou seja, considere isso como maldição. Não tem outro evangelho. Não tem outra palavra de Deus. A gente tem que ser categórico, sabe? Hoje em dia, as pessoas às vezes citam como forma pejorativa a questão do fundamentalista. Então vocês são fundamentalistas. Olha, a palavra de Deus a gente não pode disso, não posso questionar, não posso discutir. É aquilo, sem tirar nem pôr. Eu vou usar o meu raciocínio para criticar a Deus, isso é irracional, né? Eu não posso criticar o meu Criador, eu não posso dizer que o meu Criador sabe todas as coisas, pode todas as coisas, insinuar que ele esteja errado. É irracional isso. Não tem lógica. Nosso Deus é todo poderoso, ele conhece todas as coisas, ele sabe o meu futuro, ele sabe o que é melhor para mim. Aqui também mais um que eu acho importante a gente trazer, né? Toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído em toda boa obra. Ou seja, de onde é que vem? É importante a gente saber. Onde é que vem, meus irmãos, um, né, um verdadeiro ensino, verdadeiro sabedoria de Deus? Vem da palavra de Deus, vem das escrituras sagradas. E é incrível, meus irmãos. Quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais a gente percebe. Deus se revela para nós, Deus mostra, a Bíblia se renova, ela mostra a nossa vida. A gente tem sempre que melhorar, tem sempre que melhorar a nossa caminhada, né? Corrigir as nossas falhas, nos arrepender dos nossos pecados. E isso, meus irmãos, né? O resultado da
despertamento espiritual, o resultado daquilo que realmente nos faz buscar a Deus é nós querer conhecer a palavra de Deus, conhecer a sua palavra, conhecer a Deus. Como é que eu vou conhecer a Deus? Através das Escrituras. As igrejas são importantes, sim, são importantes quando elas pregam a palavra de Deus, quando elas falam das Escrituras, quando elas explicam as Escrituras. Muita coisa eu aprendi, né, de pastores, graças a Deus, que tinham mestres que me ensinaram muitas coisas, né, e eu procuro passar um pouco daquilo que eu sei também, mas, sabe, meus irmãos, tem tudo, toda a essência vem da palavra de Deus. Aquilo que alguém vem ensinar que é contrário à palavra de Deus, que adiciona alguma coisa que não é na palavra de Deus, isso é falso. Não deve ser considerado. E é como eu falei, né, meus irmãos, ali quando a gente viu lá sobre Ciro, aquela profecia lá, eu não posso simplesmente pegar um texto pela orelha, sem ver o contexto, sem ver o contexto histórico. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu estou distorcendo o texto. Não posso. Tem que pegar exatamente aquilo que Deus quis passar para mim. Então, por isso que é importante a gente ler a Bíblia inteira. A gente pega a Bíblia, a gente lê, porque a gente entende o contexto, a gente começa a perceber né, o que Deus quis dizer com aquilo. E o nosso Deus, meus irmãos, ele é um Deus vivo, ele vai estar conosco. Se a gente coloca no nosso coração, eu quero conhecer Deus, vou lá, leio a Bíblia, Deus, ele está conosco. Ele revela as Escrituras para nós, no nosso coração. E queria convidar vocês também, com reflexão no final aqui, né? É importante a gente saber, né, meus irmãos? Nosso Deus, ele não é um Deus distante. Ele é um Deus tanto de perto quanto de longe, ou seja, ele está no controle de todas as coisas, mas ele também está do teu lado. E aquele que se arrepende, aquele que quer conhecer a Deus, Deus não rejeita. Isso é o que está ali no Salmo, nesse Salmo que eu selecionei aqui para vocês. Salmo 51, 17. Né? Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. E a gente realmente busca fazer a vontade de Deus. Se a gente resolve se achegar a Deus, ele, Deus ele está conosco. Se a gente resolve fazer a vontade de Deus, Deus ele se achega a nós. Ele não despreza um coração contrito e quebrantado. Ele não rejeita uma pessoa que quer buscar Deus. Ele dá um jeito de buscar essa pessoa. Então, não sei, né, todos os que estão assistindo esse vídeo aqui, estão gravando esse período de quarentena, né? Não sei quantos vão assistir ao longo, vai ficar aí no meu canal disponível, mas eu queria convidar você, né, a aceitar Jesus. Jesus, ele quer conhecer você, ele te ama, ele quer ter um relacionamento com você. Essa é uma verdade. Né? Agradeço a atenção, né? E tenha um bom domingo. Né? E os que estiverem assistindo no outro dia, tenham um bom dia também. Fiquem com Deus, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.